Senhor, salva-nos, nós perecemos. É o grito dos discípulos durante a tempestade no lago de Genezaré, esse lago tão extenso que foi apelidado de Mar da Galileia. Na verdade, nosso Senhor dormia na barca porque estava verdadeiramente cansado. Quando o Verbo de Deus assumiu a nossa natureza humana, Ele assumiu também todas as consequências da natureza humana, com exceção do pecado. E uma dessas consequências é a fatiga. Jesus Cristo estava cansado porque antes havia pregado o seu sermão das parábolas para uma multidão aglomerada à beira do lago de Genezaré. Então é por causa do seu cansaço que Nosso Senhor pede, ao final daquela tarde, para passar à outra margem do lago, a fim de despedir a multidão e tomar um pouco de repouso. Isso quer dizer, caros fiéis, que quando a tempestade começou, o primeiro movimento dos discípulos foi de deixar Jesus Cristo dormir. O primeiro movimento dos discípulos consistiu em administrar por conta própria aquela tempestade, respeitando o sono do Salvador. Ele que se achava na popa da barca, ou seja, o lugar reservado aos lemes das embarcações, o que significa, para nossa admiração, que Nosso Senhor se dirigiu ao lugar que cabia a ninguém menos que o piloto para descansar. No entanto, diz o Evangelho que as ondas já cobriam a barca quando os discípulos pediram ajuda, sendo que alguns deles eram pescadores experientes. Portanto, se pediram ajuda, é porque esgotaram as suas possibilidades humanas de dirigir a barca durante a tempestade. Se pediram ajuda, é porque nesse momento contavam unicamente com o Mestre que decidiram acordar cheios de pavor. É certo que a simples presença de Jesus Cristo na barca bastaria para que os discípulos se mantivessem confiantes, apesar do avanço das ondas, porque aquele que dormia no lugar próprio do piloto é o mesmo que governa tanto a natureza quanto a história. Nosso Senhor não seria surpreendido por um naufrágio simplesmente porque dormia. É por isso que ele repreende os discípulos quando eles, cheios de pavor, disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Nosso Senhor usa de palavras severas para que eles não tenham dúvidas sobre a sua autoridade divina. Nesse sentido, o relato de São Marcos é o mais vivo, pois ele põe as seguintes palavras na boca de Jesus Cristo: Como sois medrosos! Ainda não tendes fé? De fato, em sua sabedoria infinita, Nosso Senhor tinha previsto aquela tempestade para pôr à prova a fé dos discípulos. Na verdade, caros fiéis, o erro dos discípulos consistiu num certo naturalismo. Ou seja, eles confiaram na própria atividade. Eles confiaram em si mesmos enquanto Jesus Cristo dormia. Eles recorreram a Nosso Senhor somente quando esgotaram as suas possibilidades humanas e naturais e temiam por um naufrágio. Em outras palavras, os discípulos julgaram que o sono de Deus era o mesmo que a ausência de Deus, sendo que a simples presença de Nosso Senhor na barca deveria manter os discípulos confiantes, apesar da tempestade. Afinal de contas,
Se Deus permitiu, Ele sabe o que faz. Se Deus permitiu, Ele sabe como e quando intervir, para que a barca não afunde naquelas ondas. Então, o erro dos discípulos consistiu num certo naturalismo. Confiar em si antes de confiar em Deus. Agir por si mesmo antes de recorrer à ação de Deus. Confiar nas próprias capacidades, na própria inteligência, na própria prudência, antes de recorrer à graça, antes de confiar na providência. Nós também podemos cair nesse naturalismo em nossa vida católica sem que percebamos. E por isso o melhor meio de descobrir se já não caímos nessa ilusão é comparar o nosso estado atual, as nossas disposições atuais, compará-las com o nosso estado de alma, com as nossas disposições no tempo da nossa conversão. Comparar, portanto, o nosso estado atual com o nosso estado no tempo da nossa conversão. De fato, caros fiéis, no tempo da nossa conversão, quando Deus, na sua providência, nos deu uma graça de mudança de vida, uma graça de conversão, nesse tempo havia muita generosidade. A conversão é sempre um momento da vida de muita generosidade, porque a alma costuma receber da bondade divina inúmeras consolações quando se converte. É por isso que um convertido costuma avançar bastante no começo. Ele reza com fervor, ele estuda com afinco, ele frequenta assiduamente os sacramentos. Mas dentre tantas qualidades do convertido, uma merece a nossa atenção particular. O convertido costuma ser muito dócil ao sacerdote na fase da sua conversão. O convertido entrega com facilidade a própria alma nas mãos de um sacerdote para que este o dirija no caminho da santidade. O convertido abre a sua alma no sacramento da confissão sem temor de ser repreendido, sem temor de uma dura penitência, sem temor de importunar o sacerdote, porque pede com frequência o sacramento da confissão. Portanto, no começo da nossa conversão, há sempre muita generosidade, e faz parte dessa generosidade uma grande docilidade ao sacerdote, que a maioria de nós deve ter vivido e experimentado. No entanto, o tempo passa. À medida em que avançamos no conhecimento da fé católica, à medida que avançamos na vida espiritual, nós observamos que a tendência de muitas almas é um certo desinteresse, um certo afastamento do sacerdócio. Afinal, no começo da conversão, o convertido conhece muito pouco a fé católica. Não sabe por que livros começar a estudá-la, não sabe por qual livro fazer oração, meditação ou leitura espiritual. No começo da conversão, o convertido não sabe muitas vezes o que rezar ou como rezar. No começo da conversão, o convertido não sabe o que é a penitência, não sabe quais penitências lhe convêm e quais não lhe convêm. E por todos esses motivos, ele se vê numa grande dependência do auxílio do sacerdote, que molda, que estrutura pouco a pouco a vida espiritual do convertido. Nesse sentido, quando um católico tiver atingido um conhecimento razoável da doutrina, quando ele tiver aprendido a fazer oração, quando ele adquirir algumas práticas de penitência, enfim,
quando ele tiver adquirido uma certa estabilidade na vida espiritual, a tendência desse católico, a tendência geral é que ele não peça, não procure, não consulte o sacerdote para praticamente mais nada. Não obstante, por outro lado, é verdade que o sacerdote, por sua vez, deve conduzir as almas a uma maturidade na vida espiritual, que é perfeitamente legítima e louvável, a fim de que não haja uma dependência excessiva do leigo para com o sacerdote. Dependência em mínimas coisas, dependência em detalhes, em ninharias, pois pode ocorrer que essa dependência seja, na verdade, uma discreta preguiça de uma alma que não se esforça para conhecer a doutrina católica e espera receber do sacerdote uma resposta pronta e acabada sobre as mais diversas questões. Então, para combater a imaturidade na vida espiritual, o sacerdote transmite princípios, porque são os princípios que iluminam e resolvem os mais variados casos concretos e particulares da vida, nas mais diversas questões da vida. Por exemplo, quando um católico compreende que o preceito dominical, o preceito de assistir à missa nos domingos, não pertence à lei divina, mas à lei da igreja, à lei eclesiástica, que pode admitir exceções, que a igreja não obriga ao cumprimento do preceito quando houver, por exemplo, um grave incômodo. Enfim, quando um católico compreende tudo isso, ele se torna então capaz de julgar por si mesmo se ele está ou não dispensado de cumprir o preceito numa determinada circunstância. E essa é uma legítima e louvável maturidade na vida espiritual. Quando um católico está bem instruído a respeito da doutrina, da moral e dos seus deveres de Estado. E, além disso, a respeito dos seus deveres de oração. Em resumo, uma legítima e louvável maturidade na vida espiritual provém de uma boa instrução acerca da doutrina, da moral e dos deveres de Estado e dos deveres de oração. Instrução que todos nós devemos adquirir, conforme as próprias capacidades e conforme o próprio estado de vida. No entanto, essa maturidade legítima e louvável não consiste, de modo algum, ela não inclui de modo algum uma espécie de independência ou de afastamento do sacerdócio. Porque a missão que Nosso Senhor depositou sobre os ombros dos sacerdotes não é temporária, não é passageira. É para toda a nossa vida católica. Uma vez que o sacerdote deve conduzir o rebanho que lhe foi confiado à perfeição da caridade. E nesse ponto, muitas almas erram. Elas deixam de procurar instrução, deixam de pedir conselho, deixam de tratar da própria oração, do próprio combate espiritual com o sacerdote, porque, aos seus próprios olhos, elas já entenderam a doutrina. Elas já sabem procurar por conta própria uma resposta qualquer em algum manual difícil de teologia. Elas não precisam mais tratar das próprias dificuldades na vida de oração ou no combate espiritual, porque elas já sabem o que fazer, já sabem como resolver, já sabem como superar. E pouco importa o que o padre disser, ele dirá algo que essas almas provavelmente já sabem. Então esse é um grande equívoco, caros fiéis. Julgar que a aquisição de uma boa instrução acerca da doutrina, da moral
e dos deveres de Estado e dos deveres de oração. Enfim, é um grande equívoco julgar que a aquisição de uma boa instrução torna um católico independente daqueles bens espirituais que o sacerdócio pode oferecer à sua alma. Esse equívoco, na verdade, é uma ilusão. Ou seja, o católico se ilude fazendo um bom conceito de si mesmo, o conceito de que ele certamente fará o que é certo, simplesmente porque ele já sabe o que é certo. E nós sabemos que as coisas não são assim. Ninguém menos que São Paulo confessa a própria fraqueza para fazer o bem, quando ele diz, na Epístola aos Romanos: não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. De fato, quem confia demais no próprio juízo, cedo ou tarde, irá se enganar, porque nós somos péssimos juízes em causa própria. E o amor próprio desordenado, que ainda vigora no fundo da nossa alma, o amor próprio desordenado mancha, corrompe e vicia mesmo as nossas melhores ações, aquelas que nós julgamos ter feito com a mais pura das intenções. Portanto, caros fiéis, a maturidade na vida católica não consiste numa independência ou num afastamento do sacerdócio, porque mesmo recorrendo menos ao confessor ou ao diretor, nós ainda necessitamos do seu auxílio para atingir a perfeição da caridade. Sendo que essa é a missão do pastor, ou seja, estar sempre à frente do rebanho e conduzir todas as almas ao progresso da caridade, e não apenas as almas dos recém-convertidos. Mas se essa falsa maturidade já é um grande mal, porque ilude algumas almas que elas certamente farão aquilo que é certo, simplesmente porque já sabem o que é o certo. Se essa falsa maturidade já é um grande mal, ela pode se tornar um mal ainda maior, por causa de um detalhe muito relevante. À medida que certas almas avançam na vida católica, não apenas elas se desinteressam e se afastam do sacerdócio, mas elas também se desencantam. Elas caem num verdadeiro desencantamento com o sacerdócio. De fato, no começo da conversão, um católico pode julgar ingenuamente que os sacerdotes não têm defeitos, não têm pecados, que eles não se equivocam em matéria de fé, que têm resposta para todas as questões e assim por diante. O convertido, como nós já sabemos, age com grande docilidade para com o sacerdócio, para com o sacerdote, de quem sempre ele espera o melhor. Porém, à medida que o tempo passa, um católico bem instruído pode perder o respeito sobrenatural para com o sacerdote, em razão daquilo que lhe desagrada na pessoa do sacerdote, isto é, o temperamento, os modos, o comportamento, e quem sabe alguns pontos de doutrina ou de moral nos quais um católico bem instruído pode julgar que o sacerdote se equivocou. E qual a consequência desse desencantamento? A consequência, caros fiéis, é que o desencantamento com a sua pessoa produz o afastamento do seu ministério. Nós vemos então no sacerdote as suas misérias humanas e deixamos enxergar sob a luz da fé a graça do sacramento da ordem. Nós deixamos de perceber que aquele indivíduo miserável possui uma instrução, possui graças de Estado
e possuem uma experiência sacerdotal capaz de conduzir as almas a uma maior perfeição da caridade. Nós custamos para perceber isso. O demônio tenta muitos católicos para que vejam os defeitos humanos e não considerem a graça que age através do sacerdote. No entanto, a recíproca é verdadeira. Um católico pode ter medo, ele pode ter vergonha de procurar um confessor regular ou então um diretor, simplesmente porque ele teme que o confessor descubra quais pecados esse católico costuma cometer com regularidade. Um católico pode então ter medo, ele pode ter vergonha de revelar que após tantos anos, esse católico ainda luta contra um defeito tão simples, ou então contra um pecado tão grave. E por causa do medo ou da vergonha, por causa disso, que o confessor, por causa do medo, que o confessor ou o diretor se desencante com a imagem que ele talvez tenha do penitente ou do dirigido, então esse católico simplesmente foge e tenta se santificar por si mesmo, por medo de que o confessor ou o diretor se desencante com ele. Eis então, caros fiéis, como nós também podemos cair no mesmo erro dos discípulos durante a tempestade em alto mar. Nós também podemos formar um bom conceito de nós mesmos, de nossa instrução de fé, de nossa vida de oração, e por causa desse bom conceito, deixar de recorrer ao sacerdote, que nosso Senhor, em sua providência, dispôs para pastorear as nossas almas. Sendo assim, daqui por diante, nós devemos prestar atenção a certas sugestões que não passam de tentações do demônio. A tentação de que aquela formação, aquela instrução que o sacerdote dará, não é para mim. Eu não preciso. Eu tenho mais o que fazer. Eu posso estudar por conta própria e assim por diante. Nós devemos combater a tentação de variar de confessor a cada semana, de não revelar determinados detalhes que, mesmo não sendo matéria necessária para o sacramento da confissão, fazem toda a diferença para que o confessor dê bons conselhos, conselhos adequados para o nosso caso concreto. Enfim, nós devemos combater a tentação de que nós certamente faremos o que é certo, simplesmente porque sabemos o que é o certo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.